Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Gerenciais Unifacig, uma iniciativa dos cursos de Ciências Contábeis e Administração. Do Unifacig. Nós estamos inaugurando hoje o Gestores em Foco, que é um ciclo de palestras cujo objetivo é trazer a contribuição de profissionais gestores das áreas de administração, ciências contábeis, da área de gestão de maneira geral. E o nosso evento começa hoje com uma palestra do professor Sidney Pires Martins. Ele que é mestre em administração, especialista em marketing estratégico, é comunicador social e publicitário, conselheiro do Conselho Regional de Minas Gerais, de Contabilidade, e vice-coordenador do CRC Jovem de Minas Gerais. Ele atua como consultor e treinador de mentes, e hoje vai palestrar para nós sobre os desafios da carreira profissional. Eu gostaria de agradecer desde já a participação de todos vocês nessa nossa nova iniciativa, destacando a presença de alunos e professores neste momento. Olá, tudo bom? Acho que todo mundo está me ouvindo. Professor Sidney. Oi, muito obrigado pelo convite. Espero poder ajudá-los, né, de uma forma mais assim contundente, né, e promover aí. Estou muito feliz de estar participando da inauguração desse canal de vocês. Olha, sucesso de verdade e que vocês cresçam muito e façam realmente a presença da marca Unifacig ser uma coisa, deixar um legado na região aí de Manhuaçu, tá? Manhuaçu e região. Mas eu estou à sua disposição, viu, Fabrício? A hora que você quiser, a gente começa a dar o início aqui. Muito obrigado, professor. Bem-vindo mais uma vez. Tá certo. Eu gostaria de destacar a presença do nosso pró-reitor de ensino-aprendizagem, o professor Oscar Lopes, que nos acompanha também. E, mais uma vez, agradecer a participação de todos vocês conosco. Vou passar a palavra para o nosso palestrante. Professor Sidney, é com você. Oi, gente. Eu quero... Na verdade, na palestra... Hoje vai ser mais um bate-papo, como o Fabrício havia me pedido. Então, tudo que vocês quiserem conversar, ou perguntar, ou falar durante, fiquem à vontade, tá? Lembrando, utilize aí os comentários, porque aí eles registram também algumas situações e pode trazer novas ideias para outras palestras ou qualquer tipo de outra imersão, até dentro de sala de aula. Então, uma coisa que eu falo já de cara com vocês, tem que curtir o canal para comentar, tá bom? Se só assistir, não consegue mandar o comentário aqui, não. Então, faz aí, curte o canal aí para eu ver aqui também, aqui na minha tela, o que vocês estão querendo falar, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o programa. Programa não, uma coisa. Opa. Só um minuto que eu acho que deu algum chute aqui. Mas por que não está querendo passar isso? Peraí, pessoal, só um minutinho aqui, que agora é eu que não entendi o negócio aqui. Eu que não entendi. Ah, tá. Lógico que não vai pegar. Aí, agora sim. Agora vocês vão ver o que eu estou vendo aqui. Opa. Aí, agora sim. Então, gente, caso vocês queiram conversar, eu vou estar aqui ouvindo e pode escrever, né, que eu estou vendo lá nos comentários, tá? Quando a gente fala sobre resultado nessa era digital, e aí todo mundo fala assim, a era digital é agora, né?
Não, gente, esse novo mercado que exige uma performance melhor desses gestores, de um comportamento diferenciado, ele não é atual, não. Né? A gente sabe já que o mercado não será o mais o mesmo pós-pandemia. Isso é uma verdade. Agora, uma coisa que eu falo para vocês, o novo mercado, ele começou a existir hoje no nosso planeta, né? Vamos falar assim, foi pós a queda da Torre Gêmeas. Então, é muito lá de trás a história já, né? Então, desde então, vem se exigindo outros comportamentos, outras habilidades, atitudes desses gestores, para que as entregas sejam mais claras, fortes e que tenham mais resultado, na verdade, na vida de quem está pagando essa conta. Então, os clientes começaram a ter um outro comportamento porque descobriram, através do meio digital, que a gente pode, né, ter uma coisa mais clara, assim, um resultado mais... Se você falar alguma bobeira, como consultor, né, ou como um profissional da área, eles têm como saber se aquilo é verdade ou não. Então, exige de nós um outro tipo de comportamento até de pesquisa. E é o que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, qual é a diferença entre o profissional digital, online e virtual? Essa diferença, na verdade, ela não existe. Existe, sim, modelos de negócios diferentes entre o digital, online e virtual. Agora, para o gestor mesmo, né, essa situação nossa de profissional, não tem essa diferença. Nós estamos vivenciando a época da pandemia e nós estamos trazendo à tona uma situação mais virtual, online, e está exigindo mais um comportamento digital nosso. Desculpa. Um comportamento mais digital da nossa parte. E com isso, algumas pessoas estão tendo que se adequar às situações que até então eles não estavam esperando. Então, eu falo para vocês, é um mito de pensar a diferença, mas elas não são completamente iguais, tá? Só que agora, tudo que a gente tem que entender é que esses comportamentos vão mudar. Acredito que a maior parte de vocês que estão me assistindo são da geração Y, né? Para Z. E é onde eu vou focar mais a nossa conversa, porque aí a gente vai estar falando uma mesma linguagem, porque eu acredito que vocês vão até se identificar aí, tá? Então, uma coisa que eu falo e eu deixo claro, uma verdade. Um profissional digital, ele só é valorizado pelo cliente a partir do momento em que o que eu entrego para esse cliente, o que eu faço para esse cliente, se torna perceptível por esse cliente e esse material que ele recebe traz resultado para a empresa dele. Ou seja, que ele começa a enxergar sucesso naquela tomada de decisão do cliente, mediante o que eu entreguei para ele. Então, eu fiz parte dessa conquista, eu fiz parte dessa tomada de sucesso, e por isso ele me vê como, ele percebe a importância da minha ajuda. Gente, uma coisa que eu falo para vocês desde já, o profissional da nossa área, agora, como ele está falando só com pessoas de marketing, né, que eu acho que aqui é marketing, administração, contábeis, e também acho que o canal vai atender o pessoal de análise de sistemas, são todos consultores, né? Então a gente vai falar mais tecnicamente, tá bom? O que eu falo para vocês é o seguinte, se nós como futuros consultores, futuros profissionais da área, se nós dessa área ainda atuar pensando de entregar o material físico para o meu cliente, sabe, aquela coisa crua, aquela coisa dura, cuidado, você pode estar atuando de forma obsoleta nesse mercado. Agora, se eu entregar algo que vai estar alguma coisa que ele ajude ajude ele a ter uma tomada de decisão melhor, aí sim, nós estamos falando de algo diferente. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora, tá? Então, uma das coisas que é interessante saber é um pouquinho do perfil da geração Y, que é uma geração, aí acho que vocês vão se reconhecer, que é impulsiva, né? É uma geração mais impaciente. Dentro da sala de aula, se eu tenho um problema com o professor,
eu já vou falar direto com o coordenador. Eu quero resposta rápida. Só que essa geração trouxe para o mercado uma coisa muito legal. Trouxe para o mercado algo que meio que bagunçou isso tudo. Por quê? E a geração Y está entrando no mercado com título, né? Então são pessoas que já têm seu diploma. E até então, eu sou geração X, tá? Eu tenho 43 anos. Até então, quando os mais velhos até do que eu, se você era formado, você já era o cara. Na minha época, começou a se exigir mais o mestrado. Desculpa, pós-graduação. E quando entrou a geração Y no mercado, começou a exigir mais o mestrado. Por quê? Porque a geração Y está tendo acesso muito rápido a informações. Essas informações estão, né, por esse veículo aqui, esse dispositivo faz eu ter o acesso às informações, e com isso eu consigo verificar se aquilo é verdade ou não. Eu consigo, então, manter-se antenado no que as pessoas estão falando. E uma das coisas que vem junto com isso, com essa impulsividade, é uma coisa assim, a mudança do comportamento desses novos gestores não estão mais ligados, sim, àquela coisa da questão do salário. Estão ligados mais à questão da satisfação com o emprego. Então, uma das coisas que a gente vê, profissionais que ganham até um salário legal, mas estão descontentes com a sua área de trabalho, com o seu ambiente de trabalho. Eles não estão se encontrando. E aí acabam mudando de emprego para se encontrar. Isso é muito comum, por causa que a geração Y tem essa tendência, tá? Aqui a gente fala tendência, a gente não pode generalizar, tá? E aí, dentro disso tudo, eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a geração de vocês, tá? Opa! Eu não sei, vocês conseguiram ouvir a música? Porque tem uma música junto aí, eu não sei se vocês conseguiram ouvir, tá? Para mim aqui a projeção está normal. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês, então vocês viram aí que essa geração é uma geração mais inclusiva, é uma geração que não vê não tem essa coisa do preconceito, né? Ela consegue enxergar as pessoas. E isso fez algumas mudanças na parte de organizações, né? Que achatou as organizações. A gente tem um modelo clássico aí, um exemplo clássico, desculpa, que é a Google. E aí eu falo para vocês, essa geração está conseguindo cada vez mais perpetuar outros valores na sociedade, né? Então, a agilidade da comunicação é uma delas. E essa cultura da geração Y, então eu trouxe essa tela só para mostrar que cultura é um conjunto de padrão de comportamento, né? Então, que a gente envolve crenças, até costumes.
Então, a cultura tem esse conjunto de padrão de comportamento. E esse vídeo fala de alguns comportamentos de vocês. Então, de buscar a resposta mais rápido, como que eu ajo a resposta mais rápido? Como que eu faço? Quais os caminhos que eu vou traçar? Só que com isso, a geração Y também está mudando a forma de falar com as pessoas e também de agir diante de uma empresa, né? Ô, pessoal, obrigado, tá? Que não deu para ouvir o som, né? Eu vou ver aqui, porque tem mais uma partezinha que eu queria que vocês ouvissem, mas vou tentar aqui arrumar. E aí, o que acontece? O hábito disso tudo, o hábito é uma coisa que a gente repete, e ele faz parte da consolidação de um costume que vira o comportamento que entra na cultura. Um dos hábitos, né, por exemplo, que a geração Y perpetuou é a transformação disso daqui no meu despertador. Né? Quem da geração Y ainda tem o despertador, mesmo que seja aquele rádio relógio digital, né, ou de corda? Dificilmente. Hoje, nosso despertador está aqui, e outro costume, outro hábito que a gente tem, que a maior parte das pessoas, não vamos generalizar, despertou, eu aperto soneca 5 minutos a mais. Então, esses hábitos, isso é um exemplo, tá, gente? Um outro hábito que eu não acho interessante da geração Y, mas está muito forte, e isso está levando para o meio profissional, é a situação do Ctrl-C, Ctrl-V. É a geração que mais compartilha, ou roubatilha, né, até vamos falar assim, brincando, coisas e vai divulgando, coloca aí na bola de neve aí da nuvem e acredita que ninguém vai entender ou saber se aquilo lá é verdade ou não, se aquilo é da pessoa mesmo que está falando ou se ela está compartilhando, tá? Vou trazer para vocês uma dessas informações aí mais para frente um pouquinho. E aí que uma coisa que é interessante vocês saberem é que todos nós, sem exceção, sem distinção de geração, a gente tem que... isso aqui é só para falar que como que se forma uma crença, né? A cultura mais o hábito vira uma crença. E vocês estão mudando essas crenças. Então, quando a gente cria essa expectativa de cultura, eu me identifico. Então, por exemplo, eu como aluno, eu me identifico com outro aluno da mesma área que eu, porque a nossa comunicação já vira mais técnica do que antes, né? E isso ajuda a criar expectativa com o par, tá? Esse sistema de crenças que a gente está falando aqui, ele é moldado ao longo do tempo. Ele vai trazendo... Desculpa. Ele vai trazendo para a pessoa consolidação ou vou deixando de lado. Antes, lá, quando a gente era criança, a gente ainda ouvia, olha, cuidado, né? Ou, sei lá, na minha época tinha isso, a fada dos dentes, o bicho-papão, essas coisas. E a gente vai sabendo que isso não é verdade. Né? Então, por exemplo, o que vocês acreditavam antes de entrar na faculdade deixam de existir ou consolida com o estudo já universitário. Por quê? Vocês começam a passar de esquemas que a gente chama de intermediários, essas crenças intermediárias, para crenças centrais. Ela vai consolidando no nosso comportamento, no nossa essência, né? Vamos falar assim. Então, diante de cada situação, eu tenho um tipo de reação. E essa avaliação, que a gente chama aqui de pensamento automático, é aquele diabinho, aquele demoninho falando. Então, por exemplo, se a pessoa é mais ética, né? Se a pessoa é ética, e nós, como gestores nessa área, devemos sempre atuar com ética profissional, com ética na minha área comportamental pessoal e tudo mais, eu vou ter avaliações que têm a ver com o pensar do próximo. Né? A ética sempre faz a gente ter uma avaliação coletiva. Então, tomar muito cuidado com isso. Mesmo a gente sabendo de tudo isso, qualquer pessoa, qualquer geração, ela migra entre esses três tipos de personalidades, sendo que cada um de nós tem uma raiz mais forte em e somos flexíveis diante de cada situação para mudar a nossa personalidade, né?
Só um minuto. Dona Lúcia, fecha essa porta para mim. Mudar a personalidade diante da situação. Então, por exemplo, eu, Sidney, eu sou mais da linha maquiavelista, né? Aí, eu vou explicar um pouquinho isso aí, tá? Então, vamos lá, psicopatia. O que é psicopatia? Não é o psicopata, não é aquele que mata, não é isso, não. A pessoa da linha da psicopatia, ela tem uma diminuição do remorso, da empatia. Ela não quer saber muito da outra pessoa, vai sentir o que ela vai, sabe? Assim, ela vai ficar magoada se falar isso. Não. Ela vai promover mais resultado. Então, ela tem um foco muito claro no real, lá no final, e ela não quer saber muito o que está acontecendo lá. Ela passa e vai embora, traz o resultado dela. Já o maquiavelista é uma da linha mais estratégica. E essa linha estratégica faz com que eu pense assim, opa, peraí, eu posso trazer pessoas engajar pessoas para a minha ideia e todo mundo trabalhando junto, a gente conquistar algo mais. Ou até essas pessoas trabalharem para mim, né? Então, juntos faremos mais. Mas é uma linha estratégica. Eu valorizo a pessoa, trago ela para mim e ela trabalha e vai trabalhando, tá? E com esse resultado acontece de uma forma maior e o trabalho individual fica menor. E o narcisista é o narcisista mesmo, tá? É aquele assim, eu sou o dono da bola, as regras do jogo é a minha, tá? Eu sei, o projeto é meu. Então, é o cara que vende o peixe. Ele consegue falar isso de uma forma muito clara, porque ele é o próprio projeto, né? Dentro de uma apresentação de sala de aula, por exemplo, nós temos que, se for um trabalho em grupo, o trabalho em grupo eu acho fantástico essa ferramenta. Por quê? Se vocês tiverem um grupo para trabalhar, analisem quem é quem no grupo. Se vocês tiverem todos os grupos já na maioria de uma única personalidade, o resultado final não é legal. Porque se eu tiver só narcisista, por exemplo, o trabalho é uma droga. Vai ter muita gente brigando pela fala. E se eu for só da linha da psicopatia, eu tenho um resultado, mas a apresentação, a entrega é ruim. E se eu for só da linha maquiavelista, eu vou ficar com uma situação tão estratégica que todo mundo vai querer ver assim, e agora? O que vai acontecer? Né? Então fica muito na incógnita. Agora, eu falo para vocês, diante de cada situação, por exemplo, de cada cliente, eu tenho que me moldar para aquela situação. Isso não significa falta de personalidade, tá? Mas aí eu falo para você, no trabalho em grupo, eu consigo perceber quando, por exemplo, o narcisista é aquele que vai apresentar o projeto. É lógico que ele tem que fazer para entender a essência do projeto. Mas na hora dele falar, ele vai falar com tanta vontade, com tanta firmeza, que ele vende melhor. Tá? O resultado que foi construído sob a estratégia do maquiavelista e produzido pelo membro que é da linha da psicopatia. E aí a entrega é melhor. Eu estou falando muito da palavra entrega porque vocês têm que entender o que é entrega, tá? E a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Então, hoje nós passamos por tudo isso e a gente tem que entender que essas situações moldam a minha como eu sou percebido pelo cliente. E uma das coisas que a gente fala é que nós temos 6 atitudes que tem que ser pensada, né? Essas atitudes elas são potencializadas para potencializadas no mercado ao ponto do cliente falar assim, pô, que legal, ele pensa dessa forma. Essas 6 atitudes, atuando em conjunto, eu consigo fazer com que o cliente perceba a coisa de uma forma diferente. Primeiro de todos é ter a cabeça no futuro. Né? Essa cabeça no futuro é isso que vocês estão lendo. A gente tem que idealizar a ideia, ter a ideia, analisar lá o problema, estar com a cabeça lá na frente, mas eu tenho que perceber uma coisa, tomar muito cuidado o porquê que está acontecendo aquilo. E esse entender o porquê faz com que o meu comportamento já de entendimento, ou seja, de pesquisa, de embasamento,
a gente tenha uma interferência melhor na solução. Então, pensar no que está por vir. Ou seja, eu trabalho com projeção, com tendência. E aí o que acontece? E não ficar esperando a coisa acontecer, como está escrito aí. Mas eu falo para vocês, quanto de vocês consegue exatamente pensar em tendências? A gente não é uma bola de cristal. Nós temos ferramentas gratuitas para isso. Quantos de vocês conhecem no Google essas situações? Quais são? Tem uma ferramenta específica do Google, e é gratuita, que ele projeta tendências. E eu posso projetar tendências do Brasil, tendências de Minas Gerais, tendência da região de Manhuaçu, entendeu? E eu trabalho as tendências. Se eu quero atuar, por exemplo, o Sidney gosta de atuar nacionalmente. Dependendo de onde tem um foco maior, e aí eu vou, opa, peraí, se eu vou fazer uma palestra específica, eu olho lá e falo de projeções de tendência daquilo lá. E é uma ferramenta gratuita do Google, viu, gente? Então, quando a gente vai falar disso, de ter a cabeça no futuro, eu, como gestor, eu preciso saber ler, né? Perdão. Peraí que aconteceu alguma coisa aqui. Ai. Eu preciso saber ler, tá? Só um minuto que vai voltar aqui. Desligou a tela. Não sei por quê. Mas isso não interfere, não. Eu preciso saber ler. Muitas pessoas, acontece o seguinte, a gente vê em sala de aula, por exemplo, que nós temos muitos alunos que não, e isso já no mercado, eu como na área de consultoria, eu vejo isso também, tem muitos alunos que não conseguem, por exemplo, enxergar ou entender, ler o comando de uma questão. E isso é uma coisa incrivelmente chata, porque se eu não consigo entender o que o professor está pedindo numa questão, no item de prova, será que eu consigo entender um comando, uma regra no mercado? E olha que no mercado, se eu não souber entender isso, eu posso estar manchando meu nome profissionalmente, tá? O segundo ideia, e é linkado com o primeiro, que tem a ver com as ideias, é tomar cuidado com o tempo dessas ideias. Se eu estudei, pesquisei, consegui projetar, ter a projeção, ver lá na frente, essas ideias ela têm um tempo de maturação. Se eu passar desse tempo de maturação, essa ideia fica obsoleta, ela fica vencida, né? E aí fica aquele cara com a ideia sempre do passado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ideias têm prazo, né? A terceira, e aí tem a ver com a geração Y, que eu acho legal, e essa atitude é válida, é ser movida por desafios. Mas esses desafios têm que ser desafios legais. Aqueles desafios que eu consiga realmente promover algo interessante para o meu cliente ou para o meu empregador, né? Então, se eu sou movido a desafios, eu primeiro tenho que trabalhar uma outra coisa que tem que ser um comportamento, que é o tal da escuta empática. E a escuta empática é uma coisa que a geração Y, às vezes, fica um pouco de lado. Por quê? Quando eu vou conversar com pessoas de outras gerações mais velhas, a paciência e a tolerância diminui um pouco, é uma tendência, entendeu? Aí os mais jovens falam assim, ele é mais velho, ele se acha, ele pensa isso. Não, peraí, ele tem um expertise em algo. Se aquele relato me ajudar a eu moldar o meu profissionalismo, opa, eu vou pegar parte desse relato e vou trazer para mim. Tem parte que eu vou filtrar, tem parte que eu vou verificar se aquilo é bom para hoje ou não, e por aí vai. Então, a gente tem que usar empatia para ser movido por desafios, porque o desafio de agora, o mercado exige que eu não esteja mais sozinho. A gente tem que ser uma rede. E uma das coisas que vocês têm que entender, que essa rede de futuros profissionais, ela se forma na sala de aula. Provavelmente, vocês, quando estiverem atuando lá e precisarem de alguém te ajudar num projeto, vocês vão ligar para alguém da sala de aula, chamar alguém da sala de aula. Só que vocês vão chamar alguém que vocês sabem que promovem resultado, mesmo que não seja do seu grupo de estudo.
do seu grupo de trabalho. Entendeu? Por quê? Porque você vai querer que o seu cliente tenha o melhor resultado. E aí você vai trazer como parceiro aquela pessoa. Por isso que eu falo para vocês, grupo de trabalho em sala de aula não pode ser dos amiguinhos. Tem que ser de pessoas que se somam. E vocês têm que mudar de grupo para vocês realmente se conhecerem. Por quê? A partir do momento que vocês começam a enxergar possibilidades de fazer a coisa fluir, vocês podem fazer melhorar o resultado, melhorar a entrega, tá? Outro que a gente fala muito é como a gente faz o projeto, assim, tem essa coisa da pesquisa, de promover, ver o problema, né, e aí trazer a solução. Uma das atitudes, então, é elaborar a solução. Só que essa solução tem que ser de acordo com a demanda, né? Ela não pode ser uma solução que tenha a ver com alguma coisa que não está muito na pegada. Quem for escutar essa solução tem que entender a conexão com o futuro problema. Então, aqui nessa hora de promover a solução, eu não posso me achar o cara. Eu tenho que ser um pouquinho da linha narcisista, usar um pouco do maquiavelista. Por quê? Eu preciso fazer escuta empática para entender como que eu vou transferir a ideia da solução para aquela pessoa. Se eu já vender aquela coisa, eu sou o cara, a primeira coisa que vocês vendem é um bloqueio. Eu não quero ouvir esse cara porque vocês se sentem. E visualmente falando, pessoas que têm esse comportamento de se achar, eles têm o comportamento, eles têm essa atitude. Vou até baixar a câmera para vocês verem, ó. Isso é mais ou menos essa atitude. Na cadeira eles fazem assim, ó. Não sentam direito. E outra coisa é fazer isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, né? Tá? Então tome cuidado, porque o corpo fala, e isso é uma das linhas do soft skills que a gente que a gente vai falar só um pouquinho mais para frente, mas que é valorizado pelo mercado, tá? Então, elaborar a solução, ela não pode ser embasada em achismo, ela tem que ser embasada em pesquisa, você tem que trazer dados reais, fontes, projeções em cima de dados reais. A gente tem que falar de informações, extrair de planilhas, de números, saber fazer isso de uma forma legal para que o cliente consiga entender que você é a pessoa essencial, né? Não é que você seja insubstituível, mas seja imprescindível naquele momento. Com tudo isso, se eu pesquiso, vejo o problema na frente, promovo solução, começo a fazer o engajamento de pessoas, uma das atitudes que é valorizada pelo mercado é o correr risco. Então, essa disposição de correr risco, ela tem que ser calculada. Eu não posso ficar parado. Se eu ficar parado, estagnado, morri. Agora, se eu conseguir projetar, né, a minha ideia e correr o risco daquela ideia dar certo ou errado, mas eu assumo e esse risco é calculado, o mercado sabe ver, analisar isso, e aí o que acontece? Vai mostrar o quanto sábio você é de correr tal risco. O que não pode é ficar estagnado. Tem que ter estratégia, tá? E a última, né, a sexta atitude que a gente fala muito é ser íntegro e autêntico. O ego mata. Como eu falei para vocês, vai se achar o cara, o ego é uma das coisas que não tem nada a ver com integridade, não tem nada a ver com autenticidade. A nossa autenticidade tem que ser percebida pela ética profissional que eu tenho comigo mesmo para com o que eu estou fazendo. E essa ética profissional, ela vem de uma raiz, né, da gente. Então, agora, eu acho que eu consigo colocar aqui. Espera aí, vamos ver. Opa, não consegui. Eu acho que agora eu consegui. Aí voltou. O que acontece? Eu quero que vocês enxerguem isso aí, ó. E essas atitudes, né, que a gente está falando, ela tem a ver um pouco com alguns desafios que vocês, geração Y, começaram tem já no mercado, estão enfrentando, por causa da geração Z, que é uma geração que está depois de vocês
e que provavelmente vocês talvez nem consigam conhecê-los, mas vocês vão trabalhar juntos, tá? Então, tome cuidado. Aí vamos falar um pouquinho desses desafios, né? Então, dos desafios, aí eu quero mostrar para vocês, vou até fazer uma ampliação aqui, ó. Aí isso aqui é a geração Z. A geração Z, 79% produzem e compartilham conteúdos na web, né? Então tá aqui, ó, 79%. Vocês repararam que lá no videozinho que eu passei antes, temos 75 pessoas se comunicando via redes sociais. 93% já estão pelo meio nuvem, mas 75% estão em alguma rede. Aqui a geração Z se comunica já pela web, já são 79% desses entrevistados. Esses dados todos são do IBGE, tá? E uma coisa que é interessante é isso aqui, ó. 4% leem blogs e fórum. Então, e 41% dos entrevistados produzem, 38% compartilham conteúdos. O que eu quero mostrar com esses dados para vocês é o seguinte: esses caras, esses jovens, né, são mais jovens que vocês, eles têm uma tendência, eles analisam o que é legal e compartilham. Vocês podem ver que é menos do que a geração Y. A geração Y, que produz realmente para nuvem, né? Que é um dado aí que a gente tem desse negócio, que tem a ver com estudos de canais e tudo mais, 0,04% realmente produz. Geração Y produz. A grande maioria compartilha. E esse compartilhamento tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, como a geração Y é impulsiva, ela talvez esqueça de ver qual fonte que está vindo esse compartilhamento. Por isso que fake news pegou fama no Brasil, né? Então, tome muito cuidado. E se você for um compartilhador de fake news, tem como saber. E se seu cliente sabe disso, você perde credibilidade dele. Então, você perde o que a gente chama de autoridade dentro da área profissional. Tá? Essa autoridade é conquistada ao longo do tempo. Né? Vou mostrar aqui uma coisa para vocês também. O que eu acho que é legal, quanto mais a gente vai ficando novo, né? Vamos falar assim, quanto mais a geração é mais nova, mais pensa em saúde, em vaidade. Por isso que a gente tem uma adultização mais rápida dos mais novos aí, tá? Então, isso vem da geração Y, que começou, e a gente começa a enxergar, né, que essa situação é uma situação comum, mas isso traz outros valores, outras crenças. E com os mais velhos, por exemplo, não conseguem entender por que aquela menina com 5 anos já tem um canal no YouTube com 3 milhões de seguidores, no qual ela mostra ela se maquiando. Entendeu? Os mais velhos não vão entender o porquê. Quanto mais novo, mais vai entender, porque mais vai se aproximar disso. Eu quero trazer isso aqui, porque eu vou mostrar para vocês, é um teste que é feito com a geração Y. Tá? Eu não sei se vocês vão ouvir, mas eu acredito que agora dê para ouvir. Tá? Vamos ver aqui se dá para ouvir mesmo. Eu vou tentar. E aí o que acontece? O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Peraí, a Lilian fez uma afirmação aqui. Kathleen, né? Lowback, eu não sei. Kathleen. Ô, Kathleen, chama Google Trends, essa ferramenta, tá? E tem o Google Keywords também. A Keywords, ela é uma ferramenta que você vê os 10 ou mais tópicos mais falados, tá? E o Google Trends fala sobre tendências, tá? É tudo gratuito isso. Obrigado, falei certo aí, ela falou. A geração Z, os nativos digitais. Bom, ô Lilian, a geração Z, na verdade, são pessoas que já nasceram, a Y já nasceu com digital. É que a geração C sabe utilizar mais do que vocês. Eles não são nativos digitais, vocês são nativos digitais. A minha geração, viu nascer o e-mail. Vocês já nasceram com e-mail. Então, não tem essa situação de pensar, essa coisa de computação, de computadores, de nuvem,
ela começou, na verdade, em 1970, por aí, tá? Então, não pensam que é uma coisa de agora, não. É uma coisa lá de trás. Só que a geração Z, e agora tá vindo aí tem a Alpha já, que tá vindo aí com tudo, são gerações que, para eles, isso nunca será um problema, porque é uma coisa já colocada, entendeu? Por que os professores, vamos falar uma coisa agora, que se tiver os professores aí, vocês podem até falar aqui comigo que eu estou lendo aqui. Por que os professores sofrem de fazer as aulas virtuais e a gente foi forçado por isso? Porque nós não somos acostumados. Eu, Sidney, sou da geração X, mas eu gosto. Então, eu não posso generalizar uma geração, tá? Eu sou fora da curva com relação a esse tema pela minha geração. Agora, os professores mais novos, mais antenados na geração, têm mais facilidade de atuar, de entender, atuar, produzir e saber como fazer uma aula virtual. É um problema? Não, é um desafio para quem não entende. Bora estudar, bora se preparar e ficar falando a mesma linguagem. Entendeu? Então, a gente tem que entender que tudo é possível. Tá? Então, eu vou mostrar o exemplo para vocês e eu quero que vocês entendam. Eu vou tentar passar o som, mas se não tiver o som, eu vou mostrar a fonte para vocês aí. Tá bom? Então, vamos lá. Esse exemplo é um exemplo que foi dado, foi feito pela geração Y, e eu vou explicar o mesmo exemplo, mas eu não vou mostrar da geração Z, tá? Porque senão leva muito tempo aqui. Isso daí, o Reginaldo, eu vi aqui que você comentou sobre o desplugar, né? Eu já despluguei várias vezes. Tem alguma coisa aqui que eu fiz que o som não está saindo, porque nessa plataforma que eu estou utilizando, transmite o som junto com o vídeo. Mas alguma coisa aconteceu aqui hoje que não está passando. Eu deve ter feito alguma coisa que eu não estou sabendo que eu fiz aqui. Mas depois eu vou entender. Esse vídeo que vocês assistiram, ele chama assim, O Mundo em 2 Minutos e o Brasil em 2 Minutos, tá? Então eu falo para vocês, esse teste, vocês viram que a imagem que está passando, tem uma música no fundo, mas a imagem mostra duas coisas claras. Aqui uma informação e aqui outra informação, né? Aí eu falo para vocês, vocês viram que fala de política, evolução, crise social, né, mudança de valores, de pensamento, tá? Essa coisa de preconceito, né? Fala nos dois lados, visto de algumas formas aí bem interessantes
e que marcaram nossas gerações, a época do ser humano, né, no mundo e no Brasil. O que esse mesmo teste é aplicado para a geração Z, só que em vez de 2 telas, são colocadas 4 telas. 3 com a mesma música e uma com uma música diferente. E uma das telas tem uma seleção dos Simpsons, né, que eu achei até legal, porque eu acho muito, eu gosto muito, porque é um desenho da minha época, a outra é um filme diferente, tá? A geração Z consegue linkar, olha, isso foi a resposta, porque eu participei do teste, fiquei impressionado com isso. Eles linkam uma cena de uma tela com a cena da outra tela e entende o porquê e surge perguntas. Por exemplo, teve um exemplo claro que o menino falou assim: por que estava acontecendo isso no mundo? Aí mostrou a tela do mundo. E nos Simpsons estava tendo isso. O que estava acontecendo na época, historicamente? Porque a referência é a mesma. Eu falei, uau! Tá? E eu estava falando com um menino de 10 anos. Então, coisas que mostram para a gente situações que eu fico impressionado com a velocidade de absorção dessa informação. Isso tem a ver com o que vocês estão absorvendo. Por exemplo, a geração Y, é muito comum o professor escreve uma tela enorme, um quadro enorme, enche de informações um quadro enorme, e o que ele vê lá? Na hora que foi ver, o aluno falou assim, não, professor, espera aí que eu vou tirar uma foto. Vai lá, clica, tira uma foto, compartilha no grupo, e aí quando chega na hora da prova, o aluno não vai bem. Por quê? Porque a geração Y não é treinada para absorver da imagem aquela informação. Entendeu? Tá lá. Só que, como não é treinada, não sabe. A geração a geração Z, ela já é naturalmente mais treinada. Não vou falar que ela faz isso com é natural dela. Não. Ela já naturalmente tem uma tendência para isso. A geração Y não. A geração Y é Ctrl-C, Ctrl-V. Tá? Então, a grande maioria não consegue entender. Por isso que quando o aluno pega o material, o arquivo, os slides, e ele fala assim, o professor não explicou nada, não entendi nada. É porque ele não soube absorver aquilo ali. Né? Então, um dos treinos que eu falo que a gente tem que fazer é olhar e fazer resenhas, né? Ou apontamentos daquela tela, porque aí sim, aquela tela vai ficar guardada na minha mente e eu vou conseguir sair a informação. Esse treino dói no dedo, principalmente, e o ato de escrever. Mas eu vou aprender a tirar informações. Com o tempo, né, depois de alguns 2, 3 anos de treino, vocês já estão absorvendo melhor e vocês vão estar escrevendo menos. A geração Y, uma das coisas que está fazendo é deixar de escrever, né? Então, como ela deixa de escrever, ela deixa também de documentar algumas coisas. Aí eu vou mostrar para vocês uma coisa que está acontecendo, né? Está aqui do ladinho, ó. 58%, né, vocês estão vendo aqui, né? 58% da geração Z já prefere a comunicação virtual, e sendo que isso vem da geração Y. E eu falo para vocês, por que tomar cuidado com isso? Se a geração Y já decretou a morte da letra cursiva, a geração Z começa a enxergar, ter a certeza do que está digitalizado é o certo, tá? Então, vocês têm que se comportar melhor para o mercado, para deixar... Quando a gente fala um pouco de valor, a gente fala um pouco de entrega também, né? Então, e essa entrega é um legado, tá? Dentro da situação, a gente falou das 6 atitudes e agora 7 habilidades. E a habilidade é colocada como um ponto que pode ser treinada, só que ela tem que ser incorporada, né? Então, só um minuto. Ela teria que ser incorporada. Deixa eu só fazer um negócio aqui que estão falando umas coisas aqui que eu não estou entendendo agora. Tá aparecendo os comentários na tela? Para mim tá aparecendo.
Ó, o professor Oscar Lopes está falando assim, ó, eu faço isso também e tenho 62 anos. Pode isso? E deu risada, né? Mas é um treino eterno, tá? Quem tem esse costume, eu vou falar para vocês, é uma coisa normal, tá? Não se preocupa, não. Então, vamos lá. As sete habilidades que a gente precisa de ter aí. Primeiro de todas, que é uma das mais pesadas, e eu acredito, pelo que eu conheço um pouco da Unifacig, ela faz isso com um certo primor até, né? É forçar o aluno a ter um comportamento de ser cidadão do mundo, né? Ou seja, cidadão do mundo, no nosso caso, é falar outras línguas mesmo, mas falar, compreender, entender. Não é só the books on the table, não, e fazer só saber o basicaço, tá? Então, o que acontece? A gente tem que entender que quando a gente fala outra língua e compreende, estuda a cultura, eu consigo interagir. Meu escritório, por exemplo, que ele é um escritório até pequeno, mas a gente tem clientes de outros países. Por quê? Primeiro, eu não preciso saber tudo. Eu tenho pessoas que falam, que entendem a cultura do lado de lá, né? Então, se você pega... Também a gente tem que ter um comportamento, por exemplo, se eu vou conversar com um cliente de outro país, é outro fuso horário, eu tenho que atender ele no fuso horário dele, não no meu fuso horário. E eu falo para vocês, quanto mais eu saber sobre línguas, sobre que falar mais fluente, mais a possibilidade de eu tenho de interagir com isso. E na nossa área de gestão, a situação de falar outras línguas é uma coisa mais recorrente, porque vocês vão ver, por exemplo, na área na nossa área, temos muita coisa em inglês, né? Então, se eu quero atuar, por exemplo, no mercado que mais está crescendo, que mais, agora, os próximos 10, 15 anos, que tem mais projeção, eu tenho que falar mandarim. Eu tenho que entender o que o chinês, o comportamento dele, o porquê que ele não gosta da forma de trabalho dos americanos, por exemplo. Eles não têm uma guerra cultural, né? Eu indico vocês assistirem um filme chamado, que está no Netflix, chamado Indústria Americana, que ganhou o Oscar como um documentário, ganhou do nosso Democracia em Vertigem, ganhou o Oscar. Vocês vão entender, e vocês vão entender o porquê o chinês não gosta de outras pessoas que não são chineses, né? Para trabalho, para produção, tá? De objetos. Vocês vão entender. Então, a gente precisa saber muita coisa. Então, ser cidadão do mundo é estar antenado com tudo isso e saber falar a língua e interagir. Por exemplo, futuros contadores. O Brasil tem relações bilaterais com 42 países. E por causa do FRS, eu atendo pessoa da Alemanha, da Suécia, da Suíça, dos Estados Unidos, do Paraguai, entendeu? E eu estou em Belo Horizonte. Então, não tem essa necessidade de pensar fora, né, de tudo isso, tá? Outra coisa é assim, se eu estou... nessa situação que eu falo é estar disponível, estar à disposição, né? E estar à disposição seja em qualquer lugar. Por quê? Eu tenho que estar conectado. Se eu estou conectado e à disposição, meu cliente vai entender que eu promovo, atendo a demanda com agilidade, tá? Para ter essa agilidade e atender a demanda, eu não posso trabalhar sozinho. Eu tenho que ter o comando descentralizado. Apesar que eu sou responsável, eu assino pelo projeto final, sim, porque o cliente sabe que o Sidney, que é o cara que foi contratado. Mas atrás de mim, tem hoje, acho que tem hoje 7 pessoas que me ajudam a promover aquele resultado. Cada um tem o que fazer, todo mundo se comunica e eu tenho um prazo. E todo mundo ganha com isso. E eu falo para vocês, até o jeito de fazer negócio está mudando. Então, como eu coloco por job, né? Ou seja, conforme a gente conquista o cliente, o resultado do cliente, todo mundo ganha, e isso fica claro, então todo mundo se engaja mais. Eu não peço fidelidade, exclusividade, porque isso talvez eu não tenha como pagar o expertise e o know-how desses profissionais. Mas eu deixo eles em aberto, só que eles trabalham comigo, né, em jobs, tá? Então, tem 2 empresas,
que trabalham, que são parceiras, tem os clientes, tem os funcionários do escritório mesmo. Então, são uma rede de pessoas que produzem um resultado para o cliente. Fala assim, pô, que legal, Sidney, a sua empresa atendeu realmente, passou o que eu esperava, foi além da expectativa, né? Tudo mais. E esse relacionamento com esse cliente, eu tenho que ter como base esses soft skills aí, né? Lapidar os soft skills. Gente, quem é da administração vai entender um pouco melhor do que da contabilidade. Existe uma coisa chamada chá, né? Chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Hoje, o mercado, isso é o hard skills, tá? O mercado vai além disso. O mercado quer saber dos soft skills também, somado com isso. Então, sai da red zone, ela vai colocar... o mercado quer o além. Então, o mercado quer saber do valor e da entrega. E eu como que eu faço isso? Esse relacionamento com o cliente, além dos meus soft skills, eu tenho que trabalhar em equipe. Porque eu falei para vocês, descentralizar o comando é saber trabalhar em equipe, tá? Tem que ser colaborativo. Aí, esse ser colaborativo, gente, quando eu vou passar informação, não passa pelas metades, não, sabe? É coisa feia isso, é antiético passar pelas metades, omitindo partes, porque eu não quero que ele seja melhor do que eu. Eu não quero que o cliente, que ele roube meu cliente. Não, se eu sou um cara antenado, se eu sou um cara atualizado, se eu sei antecipar os problemas, já promover a solução, ninguém vai roubar meus clientes. Ninguém. Entendeu? Eu falo para vocês, quem na sala de aula pensar, como estou falando aqui, ser colaborativo, e quando a gente é colaborativo, para estar à frente, eu fomento, né, eu exercito o meu lado criativo, tá? Até de transmitir, de apresentar as coisas, de conquistar o cliente, de fazer novos projetos, então é o meu lado criativo. Se eu, dentro da sala de aula, vou trazer para a sala de aula, que é uma coisa mais perto de todos nós aqui. Se na sala de aula eu consigo lapidar isso, fazer isso acontecer, e o meu cliente, eu tenho como meu cliente, meu professor, por exemplo, eu estou, se eu tiver agora um braço à frente dos meus concorrentes, eu estou a 1000 passos à frente deles no mercado. Vocês entenderam essa relação? Se eu consigo estar um braço à frente dos meus concorrentes, e eu não estou falando para ser antiético, antiprofissional, mau caráter, não estou falando nada disso, tá? Se vocês tiverem a cabeça, igual eu falei das atitudes, das habilidades, com isso mais incorporado, vocês estarão a um braço de diante desses concorrentes que estão na mesma sala, ou seja, mais ou menos no mesmo patamar que vocês. No mercado, vocês estão a 1000 passos à frente dessas pessoas. E isso tem que se perpetuar, tá? E o carisma, a simpatia, né, tem que ser um valor intrínseco do eu como profissional. Não adianta eu pensar diferente, tá? Aí, o Fabrício, você falou um negócio aqui, deixa eu pôr aqui para todo mundo ler, né? O Fabrício falou uma coisa que é legal, ó. De fato, agora você ou fideliza a relação verdadeira com o cliente, ou não tem como cliente. Então, Fabrício, eu vou um pouquinho além numa tela que você vai ver. A palavra fidelizar, eu, Sidney, coloquei de lado, tá? E vocês vão entender o porquê. Eu valorizo um negócio muito mais do que a fidelização. A fidelização custa muito caro, muito caro. É legal se eu fidelizar o cliente, pô, que legal. Mas é muito caro fidelizar um cliente, tá? Então, não tem que ter um investimento muito grande. Mas vocês vão entender, e é legal, e eu vou mostrar um meio de fidelizar também, tá? Então, vamos lá. Todas essas habilidades e essas atitudes, ela tem que, no final, transmitir uma imagem positiva, tá? E essa imagem positiva vem se eu tenho esses valores, essas crenças, né, como eu já falei lá atrás, já dentro de mim como profissional. Cuidado criar um personagem para atender no mercado, e aí a verdade, ela aparenta, ela é curta. A mentira tem perna curta. A verdade, ela é absoluta. Então, por exemplo, não existe o Sidney Pires Martins, que vocês vão ver andando pela rua de bermuda e chinelo, diferente do Sidney profissional. O comportamento é o mesmo. A forma de relacionar vai ser a mesma. Por quê? E um dos testes que eu falo para vocês fazerem é com o seu próprio Facebook e Instagram.
Se eu utilizar o Facebook, Instagram lá, tipo assim, aí vem que eu acho o máximo, né? Partiu prova, partiu faculdade, partiu trabalho, aquela cara, né? Partiu academia, partiu festa, partiu cama. Sempre com até aquela escoliose, assim, né? Até brinco com isso. Gente, o que vocês estão transmitindo para o seu cliente? Porque, vou falar para vocês, Facebook é uma das ferramentas mais poderosas de coletar, de ter no mercado aí novos profissionais, tá? Então, tome cuidado de vocês fazerem do Facebook de vocês um divã. Para isso a gente tem terapeutas, né? Onde vocês podem falar e lá externar. Utilize o Facebook de forma inteligente, de forma que venda seu lado profissional, tá? Vocês podem, eu peço que vocês entrem na minha rede mesmo, lá, ó. Facebook é Sidney Pires Martins. No Instagram é Prof. Sidney P. Martins, tudo junto. Vocês vão entender. Vocês vão ver eu brindando. Vocês nunca vão brindando e tem um porquê, tem uma legenda do porquê daquele brinde. Mas vocês nunca vão me ver foto ou filminho eu bebendo à toa, eu com olho de panda, tá? Eu fazendo coisas que denigrem meu lado profissional. Porque essas ferramentas são, olha, eu falo para vocês, elas são uma foice para cortar eu de alguma possibilidade. Uma das coisas que eu falo para vocês, nós temos que ter as redes. Então, hoje as mais famosas, Instagram e Facebook. O Instagram é mais rápido. A pessoa tem o Instagram, naturalmente, o cliente, né, que está buscando, vai para o seu Facebook. Porque lá você comunica de forma diferente. E se você já for uma empresa, ele migra para o seu site, para ter a certeza que aquilo é verdade que você falou lá no Instagram, passou pelo Facebook, tá? Então, Gisele falou uma coisa verdade aqui, ó. Alguns utilizam como diário de vida virtual. É verdade. Isso é errado, tá bom? Então, o que eu peço para vocês, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando a gente transmite essa verdade de forma plena, absoluta, porque esses hábitos, essas atitudes já estão comigo, para o meu cliente eu viro um ponto de informação. Ele vai pedir uma informação para mim. Ou seja, em outras palavras, ele vai querer tomar uma decisão baseado no que eu vou falar para ele, e aí para ele ter um embasamento para sua tomada de decisão, porque ele tem como foco dessa tomada de decisão a minha fala. E eu falo para vocês, aqui eu estou usando a palavra informação, mas para nós que somos gestores, não é informação, é dado. Hoje, todos os dados estão por aí. A nuvem, o Google é uma fonte maravilhosa de dados. Eu tenho que pegar 3 fontes, no mínimo, né? Como eu faço. Eu faço 3 ou 4 fontes, aqueles dados, pego a situação, analiso isso, transformo numa informação. Então, para aquela situação, a análise desses dados virou uma informação. Quem está indo para o TCC, isso é uma ferramenta que a gente usa, chama análise de conteúdo. E quem é a papa, né? Não é o papa, mas é uma mulher, chama Bardan, Silvia Bardan, tá? Se vocês forem utilizar análise de conteúdo, e é o que eu utilizo hoje em consultoria, faz isso para mim uma grande diferença. O que acontece? Eu consigo levar para o meu cliente uma informação, né? Para minha informação, para ele virar um dado. A tomada de decisão dele é uma outra informação. Você viu que é uma coisa efeito cascata. Se eu sou o foco desse meu cliente, é porque ele tem em mim o que é confiança. E essa confiança gera uma expectativa. Essa expectativa, gente, quando atendida, esse ciclo fica um ciclo do bem. E ele tem que ser virtuoso. A partir do momento que eu quebrar a confiança, eu perco esse meu cliente, né? Eu perco a confiança dele, e para reconquistar esse cliente, pode custar até quase 8 vezes um cliente novo. E é cansativo você só conquistar cliente para dar saúde financeira para sua carteira de trabalho. Então, tome cuidado isso. Então, por que ferrar com o ciclo se eu posso, na verdade, nutrir isso ainda mais, né? Então, vamos lá. Então, uma das coisas que eu falo para todo mundo é isso aqui. Todos
nós somos gestores. Nós temos que ter intrínseco essa relação, nós temos que ter a visão de Thundercats, eu falo. Eu brinco, né? Quando eu dou aula, eu falo isso. Olha, o futuro gestor tem que ser igual ao Thundercats, tem que ter o olho de Tandera. Quem não sabe o que é isso, vai no Google, busca lá, porque vocês vão entender exatamente o que o Tandera fazia com o Lion, que era o líder do grupo. Aí era uma espada, que vocês viram, né? Que sai aquela imagem e tudo, mas dava a visão além do alcance. Essa visão além do alcance, para muitos leigos, é inexistente. E aí tem muitos que acham que sabem ter a visão além do alcance. Então, na era digital, eu preciso ter a visão além do alcance. Aqui é aquela situação do braço que eu falei para vocês. Um braço à frente significa 1000 passos à frente no mercado, tá? Então, como que é ter a visão de Thundercats hoje no mercado? Eu tenho que saber identificar rapidamente o problema e chegar na raiz daquele problema. Existem métodos para isso, tá? Se vocês quiserem, um dia eu explico, faço uma palestra só de como a gente chegar na raiz de um problema e aí atender a raiz e aí fazer os desdobramentos, até lidando com as objeções que podem ser feitas dentro de uma negociação. Então, se eu vou na raiz do problema, eu consigo agir mais rápido. Eu consigo antecipar algumas situações e estar passos à frente. E com isso, o mercado valoriza essa situação, essa estratégia, né? Porque eu tenho uma visão gerencial. Então, eu tenho uma visão mais ampliada da situação, tá? Então, os meus relatórios são mais complexos. Os meus laudos são mais robustos, porque eu consigo trazer mais, rechear de mais informações e o meu cliente fala assim, peraí, se ele está falando isso e a fonte é essa, e ele fez essas análises, então eu tenho que falar, ou eu posso criar o cenário A, B ou C. Pera, eu vou chamar ele de volta aqui, que eu quero saber o que eu faço no cenário B e C. No A eu já tenho, entendeu? E aí vocês vão amarrando mais esse cliente com você. E aí, sim, começa a vir a fidelidade que o Fabrício falou antes aí. Uma das coisas que eu falo para vocês, como que eu monetizo isso, né? Essa informação? Gente, quanto mais clara, mais profunda ser uma informação, mais valiosa ela é, tá? Por exemplo, isso aqui é uma caneca, um objeto tangível, tá? Isso aqui eu tenho como comparar. Essa caneca, eu ganhei, ela veio de fora e tudo mais, mas, por exemplo, no Brasil ela deve custar, sei lá, 10, 15 reais nessas lojas que vendem coisa da China. Em Manhuaçu tem amarelinha, não é? Então, lá na amarelinha, deve custar, sei lá, 10 reais no máximo. Ok? Só que eu sou um cara que fiz uma pesquisa e consegui entender de como produzir essa xícara, no qual, do lado de fora não esquenta e do lado de dentro se mantém quente o líquido. Ah, peraí. Essa informação vale milhões, tá? Vou dar um exemplo exato do que aconteceu comigo, Sidney. Vocês não sabem, mas eu estou tomando cappuccino, tá? Eu criei uma receita de cappuccino, chama Ufes Café. O cappuccino meu não tem aquela gordurinha no céu da boca, então eu peço vocês tomarem esse mais conhecido, essa aqui é uma marca que tem um monte de coração, a outra marca que é uma consoante, tá? Tome mesmo esse, que são os meus concorrentes. São conhecidos, são mundialmente, tá? Uma é multinacional, né? A outra é uma empresa brasileira, então, que está já vendendo no exterior também, parabéns. Mas todos eles têm uma gordurinha no céu da boca e um sabor residual estranho. O meu não. Diante disso, eu fui participar de uma feira de empreendedores aqui de BH, ó, aquela feira do Sebrae, né? Feira de empreendedorismo. E uma marca que domina 23 rótulos vieram conversar comigo. Essa marca quis comprar minha receita. E aí ela quis que eu desse de graça em troca de alguma coisa. Eu falei, não. A minha receita hoje, no mínimo, vale 300 mil reais. Se você quiser, eu te passo a receita. Se não, você não tem a receita. Ela falou assim, aí a moça que estava falando comigo, eu falei assim, mas você está se achando, ué? Você não é ninguém no mercado. Aí eu falei, olha, eu não sou ninguém, mas eu tenho 3.500 clientes que compram comigo com frequência e são clientes fiéis, que consomem meu produto. E eu vendo para 3 estados do Brasil já.
Aí ela levou um susto. Como assim? Você eu falei, produzindo de forma artesanal. Então eu falo para vocês, a informação vale. O produto, esses concorrentes que eu falei para vocês, o Monte Coração, da outra empresa que é a Consoante, mais, custa R$8 no mercado, o produto deles. O meu produto custa, eles vendem 170 gramas, eu vendo a 400 gramas, eles vendem a R$8. O meu produto custa hoje R$55, 400 gramas. Mas o cliente que compra não volta, fala assim, Sidney, eu só consumo seu produto. Então, o que é isso? Informação. Tá? Eu gerei um produto, hoje é um produto, ele é tangível. Ele pode ser comparado. É lógico que eu peguei o meu produto tem um valor elevado por causa da matéria-prima, mas eu não quero conversar com a classe C e D. Eu quero conversar com a classe A e B. É um produto focado nesse segmento, tá bom? Então vocês têm que entender isso também. Tem toda uma pesquisa por trás. Agora, o que é legal é essa empresa, tá? Que tem uma das marcas dela famosa aí, que também está em Manhuaçu, que eu vi essa marca vendendo o café dela aí, tá? Ela me procurar para comprar minha receita. Ela queria a minha informação, né? Mas não quis pagar o valor. Um dia, quem sabe eu venda a receita para alguém que quiser pagar o que eu quero cobrar, tá? Uma das coisas que eu queria comentar com vocês é sobre isso daqui, tá? Essa empregabilidade. Essa empregabilidade que eu falo para vocês, que é a capacidade de eu conseguir emprego, e aí vem uma das coisas que eu acho legal, que eu fiz comigo, tá? Por exemplo, eu tinha 3.000 contatos no meu celular, e eu fiz um filtro. Quando eu fiz o filtro, eu falei assim, quem é capaz de gerar negócios? Lógico, dentro desse filtro eu coloquei família, que é família mesmo, aqueles outros agregados de família ou família distante, eu tirei, porque não preciso disso, eu tenho WhatsApp, eu tenho Facebook para conversar com eles, e clientes e amigos, né? E aí o que acontece? Eu descobri que dos 3.000, somente 520 contatos precisavam estar aqui. Hoje está em 661, tá? E aí o que acontece? Empregabilidade é aquela capacidade que eu tenho de gerar um novo emprego para mim em curto espaço de tempo. Ou é aquela habilidade que eu tenho de manter-se empregado, né? Então, hoje o novo profissional ele tem que ter empregabilidade, ele tem que ter trabalhabilidade, ele tem que ter ética profissional, ele tem que ter profissionalismo, tá? Que são os 4 pilares hoje do novo profissional. Se vocês quiserem, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas eu quero fazer um teste com vocês, tá? Olha, eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta aí e vão responder sim ou não, ou mais ou menos. Só isso. São 20 questões rápidas. Eu vou falar a questão e vocês vão sim ou não, ou mais ou menos, tá? Então, numera a questão e coloca a resposta na frente, que eu vou depois falar para vocês como que vocês vão fazer essa soma, e aí eu vou te dar a resposta, tá? Olha, somente sim ou não, ou mais ou menos, ok? Não, na frente do número da questão aí. Então, vamos começar o teste. Questão 1. Deixa eu pôr a tela aqui, que aí vocês também vão lendo se precisar. Não, eu quero que vocês pensem rápido e respondam, porque são no máximo 7 segundos por tela, tá? Então não pode ficar analisando muita coisa. Tem que ser realmente aquilo tá na hora, assim. E respondam para vocês, ninguém vai ver esse teste. Fale a verdade para vocês, tá? Então vamos lá. 1. Eu me envolvo completamente no trabalho, trabalho no emprego como se o negócio fosse meu. Eu me envolvo completamente. Trabalho no emprego como se fosse meu. 2. Sou fluente na língua inglesa. Conversação, leitura e escrita. Sou fluente na língua inglesa. Conversação, leitura e escrita. 3. Adapto-me rapidamente a todos os tipos de mudança na empresa. Adapto-me rapidamente a todos os tipos de mudança na empresa. 4. Minha profissão está totalmente de acordo com a minha vocação. Minha profissão está totalmente de acordo com a minha vocação. 5. Crio constantemente desafios profissionais para mim mesmo.
Crio constantemente desafios profissionais para mim mesmo. 6. Faço pelo menos um curso de curta duração, de 8 a 24 horas a cada 6 meses. Faço pelo menos um curso de curta duração, de 8 a 24 horas a cada 6 meses. 7. Estou atento às oportunidades de trabalho que surgem no mercado, ligadas à minha profissão. Estou sempre atento às oportunidades de trabalho que surgem no mercado ligado à minha profissão. 8. No trabalho que faço na empresa, sou substituível a qualquer momento. No trabalho que faço na empresa, sou substituível a qualquer momento. 9. Tenho grande iniciativa e estou sempre inovando no meu trabalho. Tenho grande iniciativa e estou sempre inovando no meu trabalho. 10. Cuido da minha aparência e utilizo sempre roupas adequadas no ambiente em que estou. Cuido da minha aparência e utilizo sempre roupas adequadas no ambiente que estou. 11. Tenho contatos e relacionamentos profissionais fora da empresa, que pode abrir minha oportunidade de trabalho rapidamente. Tenho uma rede de contatos e relacionamentos profissionais fora da empresa que podem abrir minha oportunidade de trabalho rapidamente. 12. Estou sempre me atualizando e fazendo cursos de aperfeiçoamento de média e longa duração na minha área profissional. Estou sempre me atualizando e fazendo curso de média e longa duração na minha área profissional. 13. Tenho disponibilidade de viajar ou mudar de cidade se necessário for. Tenho disponibilidade para viajar ou mudar de cidade se necessário for. 14. Tenho facilidade de me relacionar com qualquer tipo de pessoa. Tenho facilidade de me relacionar com qualquer tipo de pessoa. 15. Se eu fosse demitido hoje, teria uma nova colocação em no máximo 2 ou 3 meses. Se eu fosse demitido hoje, teria uma nova colocação em no máximo 2 ou 3 meses. 16. Eu, não na minha empresa, sou o maior responsável pelo desenvolvimento da minha carreira e da minha profissão. Eu, não na minha empresa, sou o maior responsável pelo desenvolvimento da minha carreira e da minha profissão. 17. Tenho facilidade de vender as minhas ideias aos outros. Tenho facilidade de vender as minhas ideias aos outros. 18. Me sinto inibido de dar palestras e enfrentar público. Me sinto inibido de dar palestras e enfrentar público. 19. Trabalhar em equipe e interagir com pessoas é um dos meus pontos fortes. Trabalhar em equipe e interagir com pessoas é um dos meus pontos fortes. Último agora, hein? 20. Não me abalo com facilidade. Sei tomar decisão sob pressão e trabalhar em ambientes estressantes. Não me abalo com facilidade, sei tomar decisão sob pressão e trabalhar em ambientes estressantes. Tá? Como que vocês vão fazer essa conta? Tá? Então, vocês vão fazer o seguinte. A pergunta, olha, tudo que vocês responderam mais ou menos é meio ponto. Tá? Sem exceção. Mais ou menos é meio ponto. Então, já pode colocar meio ponto aí na frente. E as perguntas 8 e 18, se a resposta foram não, vale 1 ponto. Somente a 8 e a 18, se a resposta foram não, vale 1 ponto. As demais questões, fora 8 a 18, se a resposta foi sim, vale 1 ponto. Tá? Então, o mais ou menos é meio.
Tá? Diferente de qualquer questão aí. Agora, as perguntas todas valem 1 ponto. A 8 a 18, se a resposta foi não, vale 1 ponto. E as demais, se foi sim, vale 1 ponto. Somem tudo isso e pode me mandar um e-mail para consultoria@sabersaber.com, que eu vou mandar para vocês individualmente a resposta, tá bom? No final vai estar meu e-mail de novo aqui. Mas é consultoria@sabersaber.com, tá? Então, vocês vão entender um pouquinho mais sobre a sua empregabilidade nesse momento. Isso é legal porque você pode fortalecer, mudar essa perspectiva. Outra coisa que é legal de a gente entender com tudo isso, a gente falando de atitudes, habilidades, soft skills, é o que eu venho falando desde o começo, tá? Então, qual é o valor que o cliente percebe do meu trabalho? Como que eu faço ele perceber esse valor, né? Então, o cliente ele percebe a partir do momento em que tudo que é custo na cabeça dele vira valor. Então, se para o cliente eu sou um custo monetário na folha de pagamento, é porque eu não estou atendendo a expectativa dele. Então, ele não tem satisfação com o meu trabalho. Ele está ali tendo porque até agora não encontrou o outro. Mas na hora que ele encontrar, rapidamente ele vai mudar. E uma das coisas que está acontecendo nesse mundo de era digital, né, com essas pandemias, é que todo mundo foi forçado a mexer mais na nuvem. Então as pessoas estão mais ligadas de como melhorar sua pesquisa ou refinar a pesquisa. Então aí a concorrência está bem maior, tá? Então tudo que é custo, se virar valor, aí eu contribuo para aquela empresa, né? E aí o que eu falo para vocês, por que eu prezo a lealdade, tá? Que eu estava falando antes aí, né? O valor, quando ele vê valor em mim, é porque eu tenho a satisfação, eu estou entregando qualidade para esse cliente. E eu estou mexendo na imagem corporativa desse cliente para com o seu cliente final. Então, ele vai ter em mim a memória. Pô, o Sidney fez isso comigo. Não foi o Zé da esquina. Só que ele pode comparar, Sidney, o outro, o Zé, que é consultor também, é mais barato. Você vai diminuir o seu trabalho, o seu valor? Não. Porque uma das coisas comuns que acontece no mercado são os novos profissionais prostituírem o mercado. Chega lá, põe qualquer preço para conquistar o cliente, só que não consegue entender que tem custos para você se manter naquilo ali. Por exemplo, quem é da área da contabilidade, para você ter uma empresa contábil, você tem que ter um sistema contábil. Hoje o sistema contábil, em torno de uns R$400. Mais uma outra que é o de auxílio, né, de informação, que é uma consultoria que mexe com a área jurídica, mais uns R$400. Mais o seu equipamento, mais a nuvem, mais não sei o quê. No mínimo, só você, mais a unidade do CRC, mas só você já gastou com a sua empresa uns R$2.000, R$3.000. Aí eu falo para você, isso mês, né? Uns R$2.000 mês. Eu falo para você, e você vai lá, precisa conquistar quantos clientes você faz a R$50 de trabalho que eu cobro 500 para cobrir esse custo de R$2.000. Então, tome cuidado com isso. A prostituição no mercado mostra o quanto precificável você é. E quem vive de preço tem uma atitude clientelista, ou seja, o cliente faz a sua empresa, o cliente manda na sua empresa, o cliente avalia baixo a sua empresa, tá? Tome muito cuidado com isso. Quando eu tenho lealdade desse cliente, eu estou na memória. Por exemplo, vamos dar um exemplo da dona de casa. Ela vai no mercado e ela quer comprar Omo, mas o dinheiro só dá para comprar Surf. O que ela faz? Ela comprou o Surf. Só que na cabeça dela, o Surf não dá o resultado que ela quer. Ela fala que o Omo dá o resultado. O que essa dona de casa vai fazer? Ela vai economizar, porque na próxima compra ela vai querer e vai ter a tendência de comprar o Omo. Então eu falo para você, a mesma coisa na nossa área. Quanto mais eu entregar valor, e esse valor ser um valor que determina a minha presença na cabeça do cliente, né, mais lealdade eu tenho desse cliente para com a minha empresa ou com o meu trabalho, tá? Então, mais perceptível estarei para esse cliente, mais ele vai estar linkado a mim, mais ele vai querer falar comigo, mais a gente vai fazer negócios,
tá bom? Gente, era isso que eu queria falar com vocês. A gente deu uma estendidinha aí, porque teve uns probleminhas aqui no final. Mas tá aí meu e-mail, consultoria@sabersaber.com. Pode me mandar o resultado, que eu te mando resposta agora, se vocês quiserem, tá? Só não me mande corrente, porque eu bloqueio, tá? Só para vocês entenderem, olha o tanto de redes que eu comunico com as pessoas, tudo isso aqui é 24 horas, se bobear, tá? Dura muito pouco mesmo, é uma coisa minha. Pra vocês entenderem que por trás de mim eu tenho uma equipe. Então, o Sidney não é sozinho. O Sidney tem uma equipe. E tem uma equipe, eu tenho um parceiro que só cuida da minha imagem digital, eu tenho um parceiro que só cuida do meu conteúdo que vai para a rede, eu tenho um parceiro que só analisa as escritas para ver se tem coesão, erro de português, corrige epistemologisticamente, tá. Corrige para ver se está correto, se está de acordo com o que eu estou querendo falar, a essência, o tema. Então, eu tenho uma equipe de pessoas que trabalham com isso. Eu tenho uma equipe, eu começo a pesquisa e falo assim, olha, eu preciso que aprofunde nesse ponto, outro aprofunde nesse ponto, para a gente fazer análise junto. Então, olha isso. Então, eu tenho uma equipe, então o Cid não trabalha sozinho. E isso é o futuro que começou desde a queda da Torre Gêmeas. Eu falo futuro porque isso não vai mudar. Tá bom? Então, a gente só tem a fortalecer a rede de network e que vocês saibam fazer o network desde já, que começa na sala de aula, limpo, claro, transparente, coeso, com a política do ganha-ganha. Tá bom? Então, tô aí, consultoria@sabersaber.com, né? O Fabrício vai estar voltando aí. Fabrício. Opa! Estou aqui, professor. Estou aqui, professor. Era isso que eu queria falar com os meninos, tá? Deixar aí à disposição, né? Parabéns. O Oscar falando aqui, parabéns, que eu tô vendo aqui pela inauguração do canal. Eu fico muito contente de ser a palestra de abertura desse canal. E olha, vida longa. Se os alunos querem fazer uma colocação, quer conversar, eu tenho um tempinho aqui, de boa, tá? E vamos responder perguntas, se algum professor também quiser fazer. Também estou de boa aqui, tá? Pode fazer perguntas. Se alguém tiver aí, o Fabrício também, viu? Se tiver perguntas. Muito bem, aí. Pessoal, vamos lá. O professor está à disposição. Eu sei que teve alguém aqui que eu olhei aqui que falou sobre identidade. Mas na hora eu passei o olho assim, correndo. Identidade com o cliente. Foi o Reginaldo que falou isso, identidade com o cliente. Reginaldo, criar essa identidade, falar a mesma linguagem, depende muito dessa escutativa. E muitos acham que tem escutativa, porque o problema das pessoas, da escutativa, de que não tem escutativa real, é quando a pessoa começa a falar, na minha cabeça já está processando o conteúdo, a essência do que ela ainda vai falar, e aí com isso eu já tenho uma fala pronta. Isso acontece muito, muito mesmo. E a gente acaba atropelando até o pensamento do cliente. Então, criar essa identidade é difícil, é um treino. E essa escutativa, ela tem que ser devagar, porque as pessoas têm que entender que eu preciso ouvir, analisar, para depois dar a réplica, tá? O Leandro fala assim, interessante, já tive a oportunidade de ouvir você pessoalmente, obrigado. Obrigado, Leandro. Quando tiver a oportunidade de estar em Manhuaçu, vamos tomar um café. Quando voltar, pós-pandemia, a cafeteria aberta, tá? A gente vai. Débora, muito bom, parabéns. Obrigado, Débora, pelo carinho, tá? E olha, gente, uma coisa que eu falo para vocês, soft skills, todo mundo tem a oportunidade de lapidar, tem cursos aí. Mas eu não tenho dinheiro. Tem um monte de cursos gratuitos que fomentam a gente entender melhor essa situação. Então, busca isso, por favor. Peraí, Rafael, tem uma pergunta. Busca isso, gente, é gratuito. Utilize aí um pouco mais de tempo que eu tenho em casa em prol da gente mesmo como profissional. Uma coisa que eu falo para vocês, nessa pandemia, eu já fiz 3 cursos que eu levaria 10 meses para fazer. Estou fazendo um outro de 80 horas. Terminei uma graduação de um ano, que eu estava na metade, entendeu? E estou fazendo uma outra nova graduação, que eu estou fazendo pedagogia agora, tá? Rafael, assim, o que você acha da nova ferramenta do Google de indicação de tendências?
É o Google Trends, né, Rafael, que você está falando, né? O Rafael, eu acho ela legal e, assim, ela não é a única, né? Ali é um ponto de informação, tá? Ela não é a única. E uma das coisas que eu falo para vocês é o seguinte, se ali fala é porque o Google, na verdade, a gente tem um concorrente do Google, né? Tem o Bing. Então, o Google, ele é uma biblioteca. Quanto mais eu utilizo, mais ele vai captando essas informações, mais ele vai juntando isso em blocos, tá? Funciona assim. Então, por exemplo, se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com um aplicativo chamado Mentimeter, vocês utilizam. Quanto mais eu falo a palavra, mais ela vai crescendo. Vocês já viram aqueles infográficos bonitinhos que, por exemplo, empregabilidade, a palavra está grande no meio e tem um monte de palavrinho em torno? O Google é mais ou menos aquilo. Todo mundo falando e as palavras que falam mais crescem e aí sobem no Google Trends. Ele é uma fonte de informação e é legal de olhar lá, mas não só ter ele como fonte única dessa informação, tá? Márcio Rocha falou o quê? Parabéns, muito gratificante. Obrigado, Márcio, obrigado mesmo e parabéns ao Fabrício de verdade por essa iniciativa. Olha, gente, parabéns a todos nós. Uma das coisas que eu queria falar para vocês vocês hoje estão num evento social que mexe com a empresa, com o profissionalismo, com o profissional que vocês serão. Eu só estou vendo o Fabrício, tá? Mas eu gostaria de saber como que... Eu não gostaria de saber, não. Vocês analisam como que vocês estão vestidos nesse momento. Tenho certeza que a grande maioria está com a roupa que acordou. A grande maioria, algumas pessoas estão com a roupa que acordou. A grande maioria está de bermuda. Se aí estiver fazendo frio, está com aquela calça que dá aquela esquentadinha, né? Não estão vestidos adequadamente para uma reunião social. Mas por que eu estou comentando isso? Porque o nosso cérebro, ele é adaptado para entender o que está acontecendo naquele momento. Se eu, por exemplo, tivesse aqui de camiseta, eu não estaria falando, vocês não estariam entendendo muita coisa, porque o meu visual não estaria compatível com a minha fala. Então, eu estou aqui de calça, sapato, camisa social, tá? E aí eu falo para vocês, o que acontece quando eu estou de outra... Ai, todo mundo tá falando assim, a verdade rindo, né? Agora que pelos comentários que eu tô vendo aqui, tá? O que eu falo para vocês é o seguinte, se eu me visto inadequadamente para ir numa faculdade, ou seja, com aquela roupa super decotada, ou com a calça rasgada, com o jeito que o meu cliente não vai comprar o meu job e vai me avaliar de outras formas, é isso que o meu cérebro está avaliando. Então, o meu cérebro avalia como eu quero que ele avalie. Eu quero, Sidney, que ele me avalie como um profissional de excelência. Para quem não sabe, quem já assistiu, né, que foi o Leandro. Né? O Leandro sabe que eu falei na palestra, que ele deve ter ouvido que eu falo isso em todas as palestras. Eu tenho um objetivo de vida chamado Rumo a 2030. Se vocês entrarem no meu Instagram e no meu Facebook, né, no Instagram, Prof. Sidney P. Martins, e no Facebook Sidney Pires Martins, ou no meu canal mesmo, Sidney Pires Martins, no canal do YouTube, vocês vão ver, tudo está, hashtag Rumo a 2030. Mas o que é isso? É um objetivo que moldou a minha vida, meu comportamento, meus hábitos, minhas atitudes, em prol do Sidney profissional. Essa ideia vem de 2002 e vai terminar em 2030. Depois tem uma outra projeção até 2050. Mas eu falo para vocês, o que é isso? Até 2030 eu quero ser capa de uma revista que é a revista Você S.A., como case de sucesso. Então, até 2030, eu tenho que solidificar essa situação e conquistar a capa da revista. Então, eu falo para vocês, isso fez moldar a minha forma de falar, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que pensar, com que pessoas eu tenho que me relacionar de verdade e ter de contato aqui dentro, com o que eu tenho que fazer para me manter atualizado, quantas horas eu tenho que estar estudando de verdade e não perdendo tempo em dando risada de memes de Facebook, ou não tirando foto, né? Partiu faculdade no banheiro, porque nunca vi o Facebook ter tanta fotinha de banheiro. Gente, cuidado com isso. E quando eu vou fazer live, falar, tem que transmitir um conteúdo legal, entender o que as pessoas querem ouvir, tá?
Outra coisa, eu tive que fazer um curso até rápido de como falar, de como interagir com a tela, porque eu tenho uma limitação, né? De como, mesmo se eu não estou perto, mas a pessoa se sentir perto, como que eu tenho que fazer isso? Então, até isso eu tive que pesquisar, e eu tenho tempo, que até hoje tem uma mudança. Eu descobri que tem uma luz aí que custa, até agora, descobri um fornecedor baratinho, que muda a minha claridade e pode interferir no subconsciente de quem está me assistindo. Entendeu? Então tem isso. Tome cuidado, gente, com as coisas com que como vocês vão se apresentar para os seus futuros empregadores ou futuros clientes. Tá bom? Com certeza, professor. Até porque o que nós estamos discutindo aqui, né, a sua apresentação brilhante, diz muito sobre como o mercado vê esses profissionais. Então, quando você colocou esse aspecto da imagem, eu fiquei me lembrando que recentemente eu li um artigo em que psicólogos mencionavam justamente que nós precisamos manter o nosso cérebro treinado para realizar as atividades diárias. Então, eles recomendam que neste momento, né, de pandemia, mesmo que você esteja trabalhando em casa, que você procure manter as suas atividades mais próximas do que você realmente faz no dia a dia. Então, se você precisa ir trabalhar e você vai trabalhar como contador, por exemplo, como administrador, como gestor, que você se vista adequadamente, mesmo estando em casa. Ou seja, tentar manter, né, os hábitos, porque, na verdade, a nossa rotina ela é um conjunto de hábitos, e isso é muito importante. Olha, uma coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte, muitos gestores que estão levando as empresas para o trabalho remoto não entenderam a colocação do novo tipo de trabalho. Por exemplo, o que eu não posso é diminuir a quantidade de resultado que eu entregava lá presencialmente. Não posso diminuir. Mas tem gestores que eu fui atender alguns que estão entendendo por que caiu a capacidade de produção dos seus funcionários. Na verdade, não caiu. Esse gestor que transferiu para o remoto a expectativa dele, que na expectativa dele falava que o funcionário ia trabalhar mais do que trabalhavam presencialmente. Então, é um novo estilo de gestão. Eu falei assim, olha, a partir do momento que você põe meta a cumprir um dia, acabou o assunto. A pessoa vai cumprir meta. O que eu falo para as pessoas é o seguinte, por exemplo, o meu chefe, aí vem do comportamento, né? Se meu chefe fala assim, eu preciso disso, disso, disso. Olha, eu vou te entregar isso hoje, isso em 2 dias, isso em 4 dias. Se eu deixei claro, o diálogo está aberto, a escuta empática aconteceu, o gestor ele vai estar pronto para esperar o que você prometeu em 24, em 48 e 72 horas. Aí eu falo para vocês, agora, se eu não entregar do que eu não prometi, o meu valor que eu tinha conquistado na cabeça do meu chefe, ele começa a ser arruinado. Uma das coisas que eu fiz para mim, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, de deixar a cabeça treinada, eu bati de frente com esse negócio do tempo mesmo. Fiquei assim, minha ociosidade, isso tá me machucando. Não estou produzindo quando eu tenho que produzir e tudo mais. E aí eu falei assim, peraí, eu sou consultor, eu trabalho isso nos gestores, eu trabalho isso em mim e comecei a mexer com minha gestão de tempo mesmo. Então eu fiz uma planilha e aí eu comecei a entender a minha dor. Comentando com alguns amigos, né, mais ligado, alguns mais professores universitários, eu vi que essa dor era meio comum. De falar assim, Sidney, o coordenador está exigindo isso, 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 eu não vou dar conta. Os alunos estão falando isso, 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 eu não vou dar conta. E blá, 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 blá. Epa, olha aí uma oportunidade de ouro. O que eu fiz para mim? Eu criei isso aqui, tá? Quero mostrar para vocês, ó. Criei isso aqui. É um livrinho, tá? E aí nesse livrinho tem... deixa eu abrir aqui. Tem o horário e tem as coisas que têm que ser feitas. E aí, o que aconteceu? Eu falei, aí uma amiga minha falou assim, Sidney, me ajuda a fazer esse livrinho? Eu falei, te ajudo a fazer o livrinho. E eu vi que o livrinho precisava de mais pesquisa. Gente, eu fiquei 3 semanas pesquisando o que são essas dores e como transformar esse livrinho real para cada pessoa, porque isso tem que ser individualizado, não é uma coisa, não é um programa, igual os testes aí, as respostas é baseado no livro, ou seja, de tanto a tanto, a tendência é essa, de tanto a tanto, não. Eu queria uma coisa personalizada como esse aqui, é do Sidney.
E aí eu inventei um produto de otimizar tempo. Se vocês um dia quiserem, a gente fala isso, inbox e tudo mais. Mas eu falo para vocês, por que eu fiz isso? Porque eu descobri que a ociosidade pode ser criativa, basta eu querer, tá? A Josimeire fez uma colocação aqui, ó. Acredito que com o home office vamos passar a focar mais na entrega dos produtos do que no cumprimento de carga horária. Olha, Josimeire, também, tá? A carga horária também. Por quê? É lógico que os produtos, vou deixar aqui claro, os produtos, a entrega, ele vai ser o esperado. Mas existem aplicativos, né? No meu escritório tem esse aplicativo, a gente deixa isso ativo, que eu sei exatamente o que é a quantidade de horas que o funcionário está trabalhando. Porque um dos setores é por hora de atendimento. Então, eu tenho que ter a carga horária daquela pessoa. E aí o aplicativo está lá rodando e eu sei que se ela trabalhou ou não. Entendeu? Precisa bater ponto? Não, o sistema me dá a resposta. Tem departamento que fala assim para mim, Sidney, olha, eu consigo fazer isso em 6 horas e eu ficar com 2 horas de ociosidade. Quer que faz mais alguma coisa? Tem uns que fazem menos tempo e não me falam nada. Aí eu sei que não falam nada, eu já dou o trabalho porque eu tenho aquela situação da carga horária. Agora, se eu tenho job, por exemplo, isso é um departamento daquele grupo que eu te falei. Se eu tenho job, aí é por job. Por exemplo, eu vou criar um conteúdo, Josimeire, e esse conteúdo precisa estar no ar em 42 horas, no máximo 42 horas. Eu falo para essa pessoa que eu mando o conteúdo base, ele tem que corrigir, diagramar, tem que voltar, eu tenho que corrigir e mandar de volta para ele diagramar o final para a gente mandar isso para impressão, para a rede. Eu falo assim, olha, eu preciso de, no máximo, em 20 horas essa resposta. Aí não é a carga horária, aí é entrega. Então, tudo depende da gestão do job ou a gestão do trabalho, tá? Então, por aí, a gente acredita que algumas coisas mudam. O que tem que mudar eu tenho que moldar o meu estilo, o meu negócio para a realidade. Por exemplo, eu posso ter clientes... Agora, a gente está pensando no escritório de ter alguns outros funcionários que vão auxiliar remotamente. Se eu não conheço. Eu só vi indicações, comecei a falar porque vai surgir um job e a pessoa começou a entrar em contato e agora a gente está, né, meio que namorando a situação para amarrar o acordo, tá? Então eu falo para você, não tem dessa coisa de carga. Existem empregos que têm carga horária, tá? Tudo depende da gestão do negócio, do modelo de negócio, tá? Peraí, gente, só um minutinho só um minuto, peraí. Muito bem, enquanto o professor se ajusta ali, se mais alguém tiver algum comentário, mais alguma pergunta, e já quiser deixar no chat para nós, por favor, professor, de volta. Desculpa, isso, é porque meu cachorro, ele tem 17 anos, ele é cego, e ele estava batendo a cabeça na porta, tentando passar, então eu tive... Olha lá, obrigado. O filho já participou. Participante, é um participante conosco. Tá, então vamos lá. O Saulo fala, como podemos encontrar cursos de qualidade sem, às vezes, acabar encontrando sites que oferecem esses cursos sem informação adequada ou de qualidade? Ser enganado, né, Saulo? Eu entendo isso, tá? Primeiro de tudo, uma das coisas vai lá no Reclame Aqui, é o primeiro lugar. Reclame Aqui é um lugar, uma fonte verídica ali. Porque se tem reclamação lá e a pessoa não respondeu a tempo, é uma coisa. Outra coisa, procure saber quem fez aquele curso daquela pessoa, daquela empresa, para saber se realmente vale a pena, tá? Se você não tem referência nenhuma, comece a avaliar as informações contidas no descritivo, na apresentação e tudo mais. E se você não sente confiança, vê se tem garantia. Por exemplo, se você não sentir confiante, se você não gostar, se você não ver resultado, se o dinheiro é entregue em 30 dias, devolvido em 30 dias, tá? Veja isso no contrato, leia o contrato na íntegra, entenda o contrato. Se você não entender, peça para um advogado ler, tá? Para você firmar esse curso, para você fazer esse curso e não perder seu tempo e nem seu dinheiro, nem seu investimento. Tá? Então, aí é um trabalho de vasculhar mesmo, tá? De pesquisa mesmo. Existem alguns cursos aí bem legais, existem alguns que são encheção de linguiça,
Tanto fala o que a gente já sabe, mas de um jeito bonitinho, floreado. E eu conheço um zilhão de palestrantes, famosos até, no Brasil e fora, que só enche linguiça, gente. Tá? Então, milhões, mas enche linguiça, porque eu conheço a pessoa. Aí eu falo, legal, né? Aí eu falo assim, só que eu admiro porque como que ele consegue encher linguiça e ganhar 10 milhões de reais em um mês? Eu quero aprender a fazer isso também, falei. Só que eu quero vender conteúdo. Eu não quero vender linguiça. Tá? Porque linguiça, qualquer uma. Seara, Perdigão, Sadia fazem. Eu quero que a minha linguiça seja a melhor do mercado. E é aí que está o diferencial da coisa. Tá? Então, busque informações. E se você não tiver informações, leia o contrato e sinta garantia daquele contrato. Sentiu, faça o curso. E uma coisa que eu falo, pessoal, fez curso, aplica. Não fica lá guardado na gaveta da memória, lá do subconsciente, que cai no esquecimento. Por exemplo, essas habilidades que eu falei aqui, elas podem ser treinadas. Se vocês assistiram aqui e não treinar, não vai mudar nada. Quem fez o teste de empregabilidade vai receber a resposta. Se não correr atrás, não vai mudar nada. O resultado não será diferente se a minha atitude é a mesma. Eu penso assim, eu quero ser um consultor no mercado. Eu, quando estou dando aula, eu quero que meus alunos estejam no mesmo nível que eu. Por quê? Eles são a minha mola propulsora para eu estar um braço diante deles, um braço à frente deles. Porque isso eu estou a 1000 passos à frente deles. Entendeu? Então, um motiva o outro, uma coisa motiva a outra, então eu tenho que criar desafios para mim mesmo. Tá? É isso, agora não sei se tem mais alguma pergunta aí. Olha, curta os canais aí do canal, viu, gente? Os canais do Instagram aí, que eu fiquei sabendo que tá legal. Temos mais alguma pergunta? Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês, só uma pergunta, vão gerar certificado disso daqui? Isso, exatamente, professor. Durante a sua apresentação, nós fomos fazendo aqui o acompanhamento, tá, de todos os participantes, então nós registramos aqui o contato e nós vamos entrar em contato com vocês posteriormente para enviar os certificados. Lembrando que todo o projeto dos Gestores em Foco, que vai contar, né, com outras palestras em sequência, todos esses eventos vão gerar certificados de participação, que inclusive vão ajudar aí nesse ponto que você mencionou, que é de não só você adquirir o conhecimento, mas mostrar que detém esse conhecimento, e o certificado é uma maneira de você mostrar isso, né? Sim, é um documento, né? Exatamente. E eu também quero meu certificado, hein? Com certeza, com o maior prazer. Eu quero mesmo. Tá? Olha, bom, gente, não temos mais perguntas, então? Não sei se tem pergunta, estou à disposição. Hoje ainda à tarde, agora às 4 horas da tarde, eu dou uma palestra para o pessoal de Rondônia falando o mesmo tema, que esse tema, olha, Rondônia já foram 3 vezes, será a terceira vez, é um tema que está mexendo com o pessoal. Falei já para o pessoal do interior do Ceará, falei com várias regiões aqui de Minas Gerais, e é um tema que está chamando a atenção. Olha, já tem respostas aqui vindo entrando no e-mail, estou olhando aqui, tá? Quem mandou, não vou falar o nome, né? Mas eu já está recebendo a resposta aí, viu? Fantástico, fantástico. Tá? Bom, estou à disposição, viu, pessoal? É isso. Mais alguma pergunta ou não? Se não tiver, vou me despedir por aqui. Então, professor Sidney, gostaria muito de agradecer, né, pela sua brilhante apresentação. Tenho certeza que todos puderam participar aí, ouvir, né, de tão importantes dicas, tão importantes comentários. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito especial. Eu acredito que a maneira como a carreira vai ser gerida da agora para frente, ela vai mudar completamente, porque as empresas estão mudando, as relações de trabalho estão mudando. Eu acho que a sua fala contribui muito para o trabalho, futuro trabalho dos nossos alunos, né? O foco dos Gestores em Foco, o foco do nosso projeto é trazer profissionais de alto gabarito, de experiência, né, com ótima comunicação, como é o seu caso, para falar sobre como, né, enfrentar esses desafios que o mercado está nos impondo agora. E um dos pontos que eu acho que são fundamentais aí de ser pensados é justamente esse posicionamento, essa postura de mercado, essa postura profissional, e a sua apresentação foi brilhante nesse sentido. Tá?
Então, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos, agradecer os comentários. Nós tivemos aí presença de professores do Unifacig. Eu gostaria de destacar aqui a presença do professor Oscar, a professora Lília, o professor Reginaldo, a professora Camila, a professora Soraya, o professor Márcio, que fez, inclusive, comentários aí conosco, a professora Lidiane também. Agradecer aos alunos, agradecer a você que ainda, né, que não é nosso aluno, mas que compartilhou aí conosco também, e dizer a vocês, né, que nós estamos muito felizes com a inauguração do nosso canal Gerenciais Unifacig, com esse evento super importante que é o Gestores em Foco, e dizer a vocês, né, que se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, curtam, né, ative o sininho lá para receber as notificações, porque esse é só o primeiro de outros grandes eventos que nós vamos fazer, eu tenho certeza, e nós gostaríamos de contar com a participação de todos vocês, inclusive do professor Sidney também, em outras oportunidades. Ó, conte comigo. Eu tô lá, eu curtia já no Facebook e no Instagram, Fantástico. O canal Gerenciais Unifacig, né? Exatamente. Já tá no Instagram e no Facebook, conte comigo sempre que precisar e estou à disposição de todos os alunos que quiserem conversar em inbox comigo, tá? Fantástico. Só peço que não me mande corrente, por favor, mas dialogar, tô às ordens. Maravilha. Obrigado, professor. Um abraço, pessoal. Obrigado a todos. Um beijo no coração de todo mundo e sucesso na carreira. Tchau.